Olá, sejam muito bem-vindos ao Futuro do Compliance, o podcast da OK. Eu sou Bruno Rodrigues, CEO e cofundador da OK, uma startup que simplifica compliance regulatório para instituições financeiras, fintechs e companhias abertas, combinando inteligência artificial de ponta com conhecimento humano especializado. No episódio de hoje, nosso tema é o mosaico regulatório do Banco Central em 2025, do Banco Central, da CVM, né, e Banking as a Service. O cenário para instituições reguladas está cada vez mais desafiador, prazos mais apertados, requisitos mais exigentes, uma multiplicidade de normas e, ao mesmo tempo, uma pressão crescente para inovar sem perder o controle. Quem opera nesse universo sabe que não basta cumprir uma regra, é preciso alinhar requisitos de órgãos diferentes, gerir times multidisciplinares e garantir que tecnologia e pessoas estejam sempre na mesma página. Para destrinchar esses desafios, com uma visão prática, eu tenho o prazer de receber aqui duas especialistas que vivem esse ambiente no dia a dia, a Ivanice Floretti e a Giovana Ferraz. Sejam muito bem-vindas. Vou começar pela Ivanice então. A Ivanice ela é sócia da Norma Vance Consultoria, professora do INSPER e da ABBC, com mais de 20 anos de experiência em contabilidade bancária, regulação e projetos de compliance para fintechs e instituições financeiras. A Ivanice atuou em grandes bancos, liderou processos de autorização no Bacen e hoje é referência em treinamentos e consultorias de contabilidade bancária e gerenciamento de riscos de fintechs. Bem-vinda, Ivanice. Olá, Bruno. Olá, Giovana. Obrigada pelo convite, Bruno. Prazer estar aqui com você, com a Giovana. Parabéns à OK por toda a ferramenta, todo o sistema que a OK, todos os entregáveis que a OK vem fazendo, sendo referência no mercado. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a Giovana Ferraz, ela é especialista em controladoria e compliance, com sólida atuação em bancos digitais, fintechs e consultorias. Tem experiência prática em fechamento contábil, IFRS, automação de rotinas e integração de equipes multidisciplinares. Já liderou squads de reconciliação, integração com tecnologia e projetos de inovação em ambientes regulados. Seja muito bem-vinda, Giovana. Olá, Bruno, olá, Ivanice, olá a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero aí contribuir, né, da melhor forma aí com esses assuntos que estão super em alta aí em quem atua nesses ambientes. Eu que agradeço a presença, Giovana. Muito bem, vamos começar então, pessoal, falando sobre calendário regulatório e pressão de entregas. Né? Aqui na OK a gente percebe, acompanhando nossos clientes, né, que a cada ano o calendário regulatório fica mais desafiador. Né? O volume de entregas sobe e a margem para erro parece que vai diminuindo. Né? Então quem está na operação precisa dar conta de múltiplos órgãos, diferentes rotinas de fechamento, reconciliação, reporting. Então, Ivanice, olhando para o ciclo de 2025, quais entregas ou checkpoints você considera que trazem mais risco ou preocupação hoje? Né? Tem alguma área que merece atenção redobrada para você? Bom, Bruno, excelente pergunta. Todas as áreas de uma instituição têm entregáveis importantes, principalmente quando a gente fala das entregas para os órgãos reguladores. E aqui eu vou falar de duas áreas muito relevantes dentro de todas as instituições, sejam elas regulamentadas ou não pelo Banco Central do Brasil. A gente está falando da área contábil fiscal, que tem ali as entregas específicas, mesmo entregas que são publicadas para os usuários externos da contabilidade, os balanços, os investidores que acompanham. Então, aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande da área contábil e automaticamente a área fiscal, que precisa ali reportar ao fisco todas as questões envolvendo tributos, impostos, de forma geral. Então, são entregas, como eu falei, cuja responsabilidade é da área contábil, fiscal, e isso vale para as empresas
de modo geral, sejam elas reguladas pelo Banco Central ou não. E uma outra área também extremamente importante é a área de compliance, né, com as entregas relacionadas ali com os órgãos reguladores. E aqui a gente tem órgãos reguladores, por exemplo, CVM, a gente tem Anbima, a gente tem o Banco Central, quem está debaixo aí da autorização do Banco Central. E via de regra, a área de compliance, ela cuida de toda essa gestão para atender a esses órgãos reguladores, sejam na guarda dos documentos, e em sua maioria a gente fala de políticas, manuais, processos registrados, né, documentados, como também situações específicas onde o regulador ele quer entender como a entidade ela tem ali aquele processo documentado e mesmo a forma de gestão. Um outro ponto importante é que a gente acaba falando muito do Banco Central, da CVM, mas não podemos deixar de falar das bandeiras, ou seja, Master, Visa, porque se uma instituição, uma fintech, um banco, está aderente às regras do arranjo da bandeira, geralmente as bandeiras têm todo um arcabouço de políticas, de processos que devem ser seguidos. E geralmente toda essa responsabilidade de acompanhamento, de verificar se os processos estão de fato ali sendo seguidos, de ter todas as evidências, acaba ficando com a área de compliance. Excelente, Ivanice. Mais uma complexidade, então, né, que a gente nem costuma falar. E aí, Giovana, do ponto de vista da controladoria, na sua visão, onde costuma surgir mais o gargalo? Na questão de dados, de processos ou equipe mesmo, engajamento da equipe? A questão que eu percebo muito, assim, questão de processos internos, né? Acho que a instituição, ela tem que ter todos os processos, assim, bem definidos, né? Aonde que starta, onde que é o número, quem faz a conciliação, quem reporta, né? Se esses números estão todos conversando, estão todos que fazem sentido, entendeu? Acho que o processo interno, o gerenciamento de processo interno é, é o que determina assim a qualidade dos entregáveis regulatórios das instituições, né? Então, uma empresa assim que tem todos os processos bem definidos, né, já sai, assim, a entrega de regulatório sai de uma forma mais tranquila, mais enxuta e com um número melhor, né? O que gera menos apontamento, né, de auditoria. Agora, uma instituição que não tem ali os seus processos bem definidos, geralmente são instituições, assim, que vão ter bastante apontamento de auditoria, vão ter bastante retornos, né, dos instituições, né? Quando você entrega um regulatório, por exemplo, para o Banco Central, tem a questão lá que eles retornam as críticas, né, dos reguladores. Então, assim, aí, conforme empresa que não tem o processo muito bem definido, tem ali aquelas críticas que voltam sempre, né? E a questão também, acho que mais da normativo, né? O Banco Central, por exemplo, com a 4966, ele deixou muitos pontos abertos ali em relação ao normativo, em relação de como a instituição vai divulgar suas informações, de forma que nesse ambiente, né, atual, assim, com a entrega da 4966, está tendo muitos retornos, né? Tem muitas dúvidas ainda, né? Então, assim, além dos processos, né, internos que a instituição deve ter muito bem detalhados, né, a norma também tem que estar clara. O regulador também, né, tem bastante participação nisso, tem que estar com as regras bem claras, bem determinadas, para as instituições poderem seguir ali da melhor forma, né? O que é um outro ponto crucial também em tecnologia, né? As empresas também têm que investir ali em tecnologia de geração de números, né? Para conciliação também de informações, né? Tem muitas empresas hoje que têm uma conciliação, uma maneira de fazer essa conciliação de forma muito manual, né, na mão, e aí o número acaba se perdendo, tem números que empresas não conseguem conciliar, enfim. Então, um- uma instituição ela tem que estar tudo conversando ali, processos, sistema, entendimento claro da norma e também contato com o regulador, né? O regulador, quando ele institui que a instituição tem que entregar
um documento, né, uma informação, tem que, aonde que essa informação tem que estar registrada, de que forma, como que ele envia, né? Esse ponto da 496 acho que foi um ponto muito legal para todo mundo aqui, porque todo mundo ficou exposto ali, né, as mesmas dúvidas ali em relação ao Bacen, né, agora, tanto que agora no fechamento semestral, o Banco Central adiou, né, a entrega ali de regulatórios, né, por conta disso, porque estavam, né, o pessoal ainda estava se adaptando, ainda tinha bastante dúvidas de como o pessoal estava divulgando as informações. Então, se eu for colocar num pilar, assim, num tripé de 3 pontos principais, né, eu colocaria processos internos, tecnologia e entendimento com o órgão regulador. Esses são, acho que, os principais inputs, assim, para um bom entregável. Tá certo. Então, tá complexo o cenário, né, por tudo que vocês estão Isso. dizendo. E aí, queria trazer mais complexidade ainda, que é a tecnologia, né? A gente está vendo esse. Eu estou vendo um movimento interessante aqui, que é muitos profissionais com muita experiência em tecnologia, ou que conhecem muito do que estão falando, vindos de cripto, de inteligência artificial, mas que tem uma curva ali de adaptação à contabilidade bancária, à rotina regulatória, que não é uma curva pequena, né, pessoal? São muitos desafios. Então, Giovana, que você vê alguma, né, com essa entrada de tecnologia na área, você vê alguma coisa que funciona melhor para nivelar, para acelerar esses times de TI que estão cada dia mais envolvidos no dia a dia dentro dessas áreas de conhecimento? Sim, a tecnologia é importante, né, justamente para a questão assim do número, né, que a empresa vai gerar, né? Se tem mais tecnologia, tem mais automatização dos processos, acaba ocorrendo menos erro humano, né? Porque se tem uma empresa que está controlando muito, né, os seus números, nas suas conciliações de forma manual, né, a chance, né, de ter um erro ali de conciliação é muito grande. Né? Então, se tem uma tecnologia envolvida que já aponta o erro, algum pré-teste antes de enviar o arquivo, por exemplo, para o regulador, né? Então ali já aquele documento já vai ter uma confiabilidade maior, né? Porque tem pouquíssimo erro humano, né? A possibilidade de ter erros humanos é menor, porque ele já concilia e se houver erro, é mais fácil de você identificar. Né? Então, a tecnologia eu acho que é muito importante estar inserida ali nesse processo de envios de regulatórios, dentro do processo de conciliação, né, da contabilidade e também ter para ter também o histórico ali, né, que a tecnologia ela consegue fazer isso, né, ela consegue ter também todo o histórico, todo o arcabouço ali da história da instituição, do número da instituição, e aí precisou gerar um relatório, é mais fácil a geração, mais fácil consultar o número, comparação, né, então tem todos esses pontos, né, que a tecnologia ela ajuda e ela é primordial nesse ambiente. Tá certo. Início, vou repassar para você. A Giovana não exatamente foi no ponto que eu estava mirando, mas ela volta na sequência também. Que é a tecnologia ajuda muito, né? E eu sou o primeiro a dizer aqui, porque é o nosso peixe aqui que a gente vende. Mas como trazer o pessoal de tecnologia, queria reforçar esse ponto também na sequência com você, Giovana, com mais para perto da área de conhecimento. Né? O que é mais efetivo para treinar esse pessoal? Qual que é o modelo de capacitação? Como integrar o pessoal de cripto, de IA, de tecnologia que está ali, né, tentando ajudar as empresas? Acho que aqui é um ponto bem importante, Bruno, porque a gente tem visto, inclusive, em treinamentos que nós realizamos, sejam treinamentos que as próprias instituições contratam, treinamentos em company, sejam em treinamentos nas instituições acadêmicas, treinamentos em associações, nós estamos percebendo a participação muito grande de profissionais da área de tecnologia. A Giovana mencionou a Resolução 4966, que é a norma que apresenta os critérios de instrumentos financeiros, e a gente percebeu um número muito grande de profissionais de TI interessados em entender os impactos da norma como um todo, mas principalmente aquilo em que a área de TI teria que fazer. Então, foi muito interessante e foi bem legal a Giovana trazer essa norma como exemplo, porque essa é uma norma que, apesar
do mercado ter uma visão de que é uma norma contábil, ela traz impactos em várias áreas e para implementar essa norma a gente precisa ter a participação da área de tecnologia. Ciência de Então, dados. exato. Então a gente percebeu muito a participação de vários profissionais da área de TI e para termos uma eficiência nessa participação, o treinamento ele precisa ser muito atrativo. Então a área de TI, os profissionais geralmente buscam situações de cases, prática, onde a gente consiga apresentar a realidade, o que efetivamente aquela área, aquele profissional vai poder contribuir. E isso cada vez mais vem sendo importante porque o Banco Central está cada vez mais trazendo novas regulamentações para esse mercado que a gente tem atuado. Ou seja, estamos com, neste momento, a gente está com uma consulta para o Bank as a Service, né, o BaaS. A gente está também com consulta para regulamentar todo o processo de criptoativos e são processos em que teremos sim a participação da área de tecnologia, dos profissionais de tecnologia, e esses profissionais eles querem entender os impactos daquela norma ou daquela futura norma, eles querem entender conceitos. Então a gente está vendo profissionais querendo entender conceitos contábeis, querendo entender conceitos fiscais, conceitos de compliance, porque a tecnologia, como a Giovana trouxe, a tecnologia vai ser uma ferramenta muito bem utilizada para implantarmos todos esses processos que o Banco Central ali apresenta nos normativos. Então, por isso que a gente, né, como professores, a gente precisa sempre pensar em treinamentos, em situações em que os profissionais que participem, sejam da área de TI ou não, mas especialmente da área de TI, eles consigam entender os impactos e como a área vai ter ali toda uma importância e contribuição para implementar os requisitos que a norma apresenta. Perfeito. Gi, quer complementar? Você tem visto uma integração desafiadora entre tecnologia e essas áreas ou você tem achado algo um pouco mais tranquilo? É, é sempre desafiador, né, a integração de tecnologia, né, e ainda mais assim, né, porque uma coisa que acho que é um pouco um desafio aqui, porque a área do banco, né, geralmente áreas de finanças, né, são áreas mais antigas, né, em que tem processos já estruturados que sempre foram assim. Então, acho que um desafio até para os gestores, né, dessas áreas de finanças é pensar um pouquinho além, assim, um pouquinho fora, para poder integrar processos novos de tecnologia dentro de processos já existentes, né? Então, assim, além de ferramentas, né, para conciliação, né, como a Anice trouxe aqui, né, esses profissionais eles querem entender, né, como que eles podem auxiliar, né, em processos já implementados que já existem, né, há um bom tempo. Né? Então, acho que trazer esses profissionais para perto, né, integrar, né, junto do time de finanças, né, hoje a gente deixa mais esses profissionais muito para a área de modelagem, para a área onde exige bastante cálculo, né, área de estruturação de modelos, né, sendo que esses profissionais acredito que podem ser benéficos também para todas as outras áreas, né, de finanças, entendeu? Junto à contabilidade, junto a reportes regulatórios, né, esse ponto que está vindo agora da criptomoeda é um ponto muito bem interessante que você trouxe aqui, Bruno, que assim, é um ativo novo, né, que ainda está, como a Anice trouxe aqui, ainda está em consulta do Banco Central, sobre como que a gente vai tratar isso, e isso vai gerar também uma necessidade regulatória, uma necessidade de gerenciamento de riscos, e com isso vem ali a necessidade de novas tecnologias para a gente controlar isso e implementar, né, esse novo ativo dentro ali do ambiente regulatório. Né? Então é interessante a gente juntar esses profissionais, colocar os profissionais mais no dia a dia, né? Porque a instituição que não fizer isso vai ficar um pouco defasada.
Então, a gente tem que trazer esses profissionais aqui para o dia a dia de finanças, né? Além de deixar eles numa caixinha à parte, né? Trazer eles para o operacional, trazer eles para o fluxo, né? Trazer eles ali para conhecer, né? Dar, igual como a Anice falou, dar treinamentos, né? Do que traz ali a norma, do que é exigido pelo Bacen e fazer a integração desses profissionais no dia a dia, né? Do time de finanças ali, principalmente, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Hoje em dia, as normas, né, que a gente vê do Banco Central, elas exigem bastante ali, por exemplo, gerenciamento de gerenciamento operacional, de risco operacional, e isso tudo está em linha ali com tecnologia, né? Que são profissionais que podem ajudar e que muitas vezes têm uma visão diferente dos processos já existentes hoje. Tá ótimo, Giovana. Pessoal, vocês que ajudaram inclusive aqui na construção do OK Compliance, né, participaram do início da história do nosso produto. É, é sempre muito bom quando nós de tecnologia podemos contar com um conhecimento tão sólido quanto o de vocês, né? É um prazer aprender com vocês. E aí, uma outra dor que eu vejo no mercado é que a tecnologia até certo ponto consegue apoiar, né? Espero que a gente tenha conseguido também fazer alguma diferença nesse sentido, é a gestão de políticas e controles entre múltiplos reguladores, né? Então tem fundo que responde a CVM, a IP ou a SCD no mesmo grupo lida ali com o Bacen e nem sempre esse arcabouço todo conversa. Ivanice, como você estrutura esse gerenciamento prático, né, entre normas tão diferentes? Tem caminhos que funcionam melhor para evitar conflito ou retrabalho nessa conciliação toda? Aqui é um ponto importante que você está trazendo, Bruno, e a Giovana acabou também colocando, quando ela estava explicando ali todo esse processo, toda a gestão das áreas, da área de TI, é a gente pensar em custos, a gente pensar em eficiência. Porque quando a gente tem as exigências dos reguladores, e aqui Banco Central, CVM, vou colocar também aqui bandeiras, como eu mencionei anteriormente, todos esses agentes estabelecem nos seus normativos que as instituições tenham políticas, tenham manuais. E acho que vale a pena aqui, Bruno, com a sua permissão, falar brevemente o que é um e o que é outro, porque a gente recebe alguns questionamentos: o que é política, o que é manual. Claro, Então, muito bem-vindo. acho que vale a pena aqui trazer essa explicação do que é um e do que é outro. Quando a gente fala de política, nós estamos falando das premissas, dos princípios que regem aquela instituição. Então, geralmente, quando o Banco Central, por exemplo, ele pede ali que a instituição apresente qual é a sua política de prevenção à lavagem de dinheiro, por exemplo. Então, a instituição vai documentar, então a política precisa ser um documento, então ela vai documentar seus princípios, suas premissas em relação àquele tema lavagem de dinheiro, que foi o exemplo que eu citei. Quando a gente fala de manuais, a gente está falando de um outro documento em que eu vou formalizar os meus processos para mitigação de risco, ou fazendo uma associação com a política de lavagem de dinheiro, por exemplo, eu vou formalizar como é o meu processo relacionado, por exemplo, à abertura de conta, que é o onboard, o meu processo relacionado a conhecer fornecedores, conhecer ali prestadores de serviços. Então, eu vou documentar como esse processo é realizado dentro da instituição. E aqui eu vou num detalhe muito maior do que na política. Então, no manual, eu vou colocar, por exemplo, sistemas que a instituição utiliza, toda a parte de segregação de função, periodicidade que ela faz ali determinada ação, testes, por exemplo. Isso aqui eu vou colocar no manual. Então, essa é basicamente a diferença de políticas para manuais. E os órgãos, Banco Central, CVM, Ambima, Bandeiras, eles fazem a requisição de ambos os documentos, ou seja, tanto de políticas quanto de manuais, por conta dessa diferença que eu acabei aqui de explicar. E esses documentos requerem um cuidado na sua elaboração. As bandeiras, inclusive, Bruno, Giovana,
elas pedem esses documentos, em algumas situações, numa versão em inglês, porque a gente está falando, né, de bandeiras que são americanas, via de regra. Então, algumas instituições precisam ter a versão em português e a versão ali em inglês. E tudo isso precisa ser muito bem documentado, muito bem apresentado, contendo minimamente aquilo que os órgãos reguladores definem. Então, quando a gente vai elaborar uma política, por exemplo, todos os princípios, as premissas, as convenções que estão registradas nessa política devem minimamente cumprir ao que está requerido na norma, ao que está ali requerido naquela exposição que a bandeira apresenta, que o Banco Central apresenta. Então, eu preciso elaborar a política atendendo minimamente aqueles requisitos que os reguladores estabelecem e também, sem faltar, obviamente, as premissas da própria instituição voltadas para o modelo de negócio. Quando a gente vai elaborar uma política, a gente precisa entender qual é o modelo de negócio. Por quê? Eu preciso conhecer os meus processos, preciso conhecer os meus riscos, preciso conhecer ali o ambiente, preciso definir quais são todas as atuações que a instituição tem para mitigar determinados riscos. Então, a política da instituição A não necessariamente vai ser semelhante à instituição B. Por isso que os documentos eles são customizados, eles devem ser elaborados, fazendo todo o mapeamento daquela instituição, da sua operação, seu modelo de negócio, como eu comentei, e aí sim fazer aquela definição e documentar, e mais do que isso, deixar o documento à disposição dos órgãos reguladores, que essa é uma exigência da norma, e principalmente, Bruno, Giovana e galera que está aqui vendo o podcast, os documentos precisam ser revisados periodicamente. Isso aqui é extremamente importante. Não basta apenas elaborar a política hoje e deixá-la guardada num arquivo. Eu preciso revisar a política periodicamente. E aí surge a pergunta: quando que eu devo revisar a política, Anice? Bom, via de regra, eu vou revisar a política uma vez ao ano, pelo menos, ou se acontecer algum fato relevante que necessite revisar aquele documento. Ou seja, eu preciso acompanhar os cenários, eu preciso acompanhar as normas, eu preciso acompanhar o que está acontecendo no mundo, no ambiente, para verificar se surgiu alguma ação em que eu tenha impacto ali no meu processo e automaticamente faça a revisão na política. E, obviamente, não posso deixar de fora os manuais, porque se os manuais eu documento todos os detalhes ali daquele meu processo, se eu tenho uma mudança no ambiente, se eu tenho uma mudança ali em alguma questão regulatória, possivelmente eu terei uma atualização nos meus processos, nos meus mecanismos. E, obviamente, os meus manuais também precisarão ser revisados. Então, a gente precisa sempre pensar nessa continuidade de estar sempre alerta para atender todas essas questões envolvendo as políticas, os manuais e principalmente acompanhar o mercado, mas principalmente as regulamentações. Eu costumo dizer que, se não todo dia, se não toda semana, mas pelo menos todo mês, os órgãos reguladores vão emitir novas normas e que precisamos atualizar os nossos processos, nossas políticas, nossa operação. Tá certo. E aí, Giovana, complementando a resposta da Evanice, como que é para você essa multiplicidade de políticas, lidar e gerenciar isso? Que ferramentas ou processos você utiliza ou recomenda para garantir essa aderência para cada um dos órgãos? Acho bem interessante aqui o ponto da Anice, né? Um ponto que eu ia destacar aqui, que a política, né, acima de tudo, ela tem que ser também multidisciplinar, né? Tem que envolver várias áreas, né? Uma política, ela não é
assim, de um formato único, né? Muitas vezes a gente delega, né, para apenas as empresas, né, elas delegam para áreas que têm ali que cuidam dos reguladores para estabelecer políticas, né? Mas na verdade a política deve refletir todo ali, né, o operacional da área, né? Como que é feito hoje, né? E isso muitas vezes envolve a participação de diversas áreas, né? Então, a política ela tem que ser multidisciplinar, assim, multiáreas, entendeu? E para ser operacional, entendeu? Para ser efetiva. A empresa não pode também fazer políticas que ela não vá atender, né? Ela tem que fazer políticas assim, uma quantidade certa, delimitando processos, eh, definindo processos, estabelecendo fluxos, né? Estabelecendo quais são os conceitos que a entidade utiliza, né? Para fazer tal determinação. Né? Por que isso? Porque muitas vezes a norma, né, ela é abrangente. Por exemplo, você tem que fazer o cálculo pelo valor material. Aí, qual que é a materialidade que a gente utiliza aqui? A materialidade de um banco S1 é diferente de um banco S4, né? Então, ali na política é aonde vai dizer qual que é o parâmetro, né, que a entidade vai utilizar para poder fazer essas mensurações, para fazer essa métrica. Né? E aí é bom sempre a entidade ter isso muito bem documentado, muito bem conhecido, né? Divulgar, né? Entre todos os colaboradores, para todo mundo ter o conhecimento, né? Para a política poder ser efetiva dentro da instituição. Né, que tem muita instituição que faz políticas e muitas vezes o funcionário não sabe, né, o colaborador ele não sabe, e é uma política que muitas vezes, e às vezes faz muitas políticas e uma política acaba contradizendo outras. Então, é sempre importante esse processo que a Anice falou de revisar os processos, revisar as políticas, ver se a política faz sentido, né? A política tem que andar linha a linha com as normas, né? Então, se houve uma atualização normativa, atualiza a política, revisa processos, né? E esse tem que ser um operacional contínuo das empresas. Né? O que que a empresa faz hoje, como que ela quer se posicionar, como que a empresa quer se colocar, né, perante aos riscos, perante as suas operações. Isso é muito importante estar refletido nas políticas, né? A política ter essa alma, né, ter essa áurea aí da empresa, né? E a tecnologia, como que ela pode ajudar nisso, né? Ajudar no processo de revisão, ajudar no processo de conciliação, verificar se está atendendo, né? Se a empresa hoje está atendendo tudo aquilo que ela propõe ali nas políticas, entendeu? Colocar a tecnologia junto dentro da política, né? Por que não, né? Colocar que o processo de conciliação passa pela tecnologia, pelo sistema X, Y, entendeu? Por que não, entendeu? Então, colocar a tecnologia dentro ali das políticas, elaborar manuais contendo ali também informações da tecnologia, como que a tecnologia está ajudando, como a tecnologia está inserida no processo. Acho que isso é muito importante estar muito bem alinhado e documentado ali dentro ali dos documentos da empresa. Eu queria complementar duas coisas bem rápido aqui, Bruno, que acho que vale a pena. Fica à E vontade. eu tô lembrando aqui de algumas situações, de treinamentos que eu já realizei, em que estavam presentes ali profissionais da área de compliance. E quando a gente fala de políticas de modo geral, é muito comum vir à mente políticas de lavagem de dinheiro, como aqui eu citei quando eu estava explicando anteriormente, políticas antifraude, políticas de segurança cibernética. Agora, mais do que nunca, falar de segurança cibernética tem sido aí extremamente relevante, mas não podemos esquecer de mencionar as políticas contábeis. É isso mesmo. Geralmente, a gente acaba não citando as políticas contábeis, deixando esses documentos de fora quando mencionamos aí as políticas de gerenciamento de riscos, mas quando falamos de atividades de compliance, estamos falando, sobretudo, de atender a requisitos dos órgãos reguladores. E os órgãos reguladores também estabelecem as políticas contábeis, basicamente as políticas a exigência do Banco Central, CVM, do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Técnicos, né, pronunciamentos contábeis. Então, quando nós pensarmos em políticas, é extremamente importante também abrangermos as políticas contábeis. Até porque essas políticas, um resumo delas,
um resumo dessas políticas vai ser publicado nas demonstrações, no balanço patrimonial, nas notas explicativas. Então, é super importante que as instituições, principalmente quem está começando agora, quem está estruturando uma área de compliance, não pode deixar de lembrar das políticas contábeis. São exigências regulatórias também. E um outro ponto é que as políticas devem ser aprovadas. Então, política não é apenas para atender à requisição regulatória. As políticas, elas têm toda uma questão envolvendo o modelo de negócio da instituição e precisa ser aprovada pelo conselho de administração ou pela diretoria, dependendo ali como é o porte da instituição. Então, aqui é extremamente importante, eu não poderia deixar de falar desses dois pontos, das políticas contábeis e da aprovação da política, que também é requisição, e vai ao encontro daquilo que a Giovana trouxe, né? É institucional. A instituição precisa entender ali a política e, mais do que isso, aplicar, praticar. Não é só ter o documento. A gente precisa aplicar aquilo que está sendo apresentado no documento. Perfeito, pessoal. Excelente. E aí vamos falar um pouquinho da consulta 108. Ela traz uma mudança significativa. Pode passar a exigir que o prestador do Banking as a Service, do BaaS, assuma responsabilidades de onboarding, PLD, que você falava agora, né, Ivanice? Testes e trilhas de auditoria. E é um movimento que, se aprovado, impacta processos internos e relação entre parceiros. Ivanice, que impactos você enxerga nisso para quem opera BaaS no modelo atual? Bruno, neste momento, as fintechs que eu conheço que estão no modelo BaaS, né, Bank as a Service, estão muito preocupadas. Acho que é importante definir aqui um pouquinho para o pessoal o que seria, principalmente para quem está começando agora, para quem está aprendendo. Então, acho que esse podcast aqui tem uma relevância muito grande, que é de levar o conhecimento para o mercado, principalmente para os nossos alunos, para o pessoal que está começando agora, Banking as a Service. Então, a gente está falando de um modelo de negócio em que há uma parceria entre uma instituição que é regulamentada pelo Banco Central do Brasil, que já é autorizada, e uma instituição que não é regulamentada, que não é autorizada. Então, é só a gente imaginar, por exemplo, um banco que já está autorizado pelo Banco Central do Brasil, e debaixo desse banco tem uma parceria com um varejista, um supermercado, por exemplo. Esse supermercado, ele tem ali uma carteira de clientes e ele quer oferecer um serviço financeiro, ele quer oferecer um cartão pós-pago, né? Cartão de crédito, instrumento pós-pago, por exemplo. Então, para esse varejista, entre aspas aqui, né, que eu vou falar, não faz sentido ele ter todo o processo de autorização pelo Banco Central, porque é uma carteira pequena, enfim. Então, o que ele faz? Ele faz uma parceria com quem já tem ali toda uma autorização com o Banco Central, com quem já é banco, enfim. Então, isso é o que, de uma forma muito simples, né, nessa minha explicação, é o que nós trazemos aqui, o que define como Banking as a Service. Não tem uma definição legal, não tem, né, ainda uma norma que especifique, mas é o que o mercado define aí como o serviço de Banking as a Service. E esse processo, agora, no edital que você mencionou, 108, o Banco Central vai regulamentar. Então, o mercado está aí apresentando alguns pontos de vista, comentários. Acho que isso é super importante, vai ao encontro daquilo que a Giovana comentou bem no início, do próprio regulador, ele ser parceiro, né, do negócio, do mercado, perdão, justamente porque a ideia não é penalizar. A ideia, acho que o princípio principal aqui do Banco Central é justamente apresentar premissas, situações para mitigar os riscos do cenário, os riscos do ambiente. Então, o ponto aqui importante é a gente olhar a situação como o Banco Central realmente preocupado com tudo que está acontecendo. Acho que o último incidente, né, relacionado aí com ah, ah, o PIX, né, ali toda a questão de vazamento, de fraude, de valores que foram
aí repassados, enfim, as fraudes que aconteceram, acho que isso demonstra o quanto o Banco Central realmente está preocupado com todo esse cenário envolvendo Bank as a Service. E por isso que, se de fato todas as premissas que estão ali no edital, elas forem aprovadas, eu coloco isso porque, como eu disse, o mercado participa, o mercado vai trazer ali o ponto de vista para que o Banco Central avalie e verifique o que daquilo que está no edital vai seguir ou vai ser modificado, ajustado para ser ali o mais coerente. Então, o mercado está de fato muito preocupado, principalmente quem está hoje servindo, né, a instituição que está concedendo ali a parceria, porque, Bruno, vai ter um custo grande, um custo de observação muito grande, né, um custo de observância, perdão, muito grande. Então, as instituições vão precisar aí de profissionais qualificados, elas vão precisar de sistemas, de ferramentas, elas vão precisar de treinamento, principalmente quem está começando agora, ou principalmente também quem está contratando o serviço, porque geralmente quem contrata o serviço não conhece as regras do Banco Central. Não tem aí todos os mecanismos de mitigação de riscos do Banco Central. E essas instituições, os profissionais que estão nessas instituições, precisarão conhecer. Então, treinamento, educação, nunca foi tão relevante como vai ser agora, né? Claro que sempre foi, mas o que eu quero dizer é que vai ser extremamente necessário a gente entender, a gente conhecer as premissas do Banco Central, as requisições ali que os órgãos estabelecem voltadas para todo esse processo de Bank as a Service. E um outro ponto importante é que as instituições, além de conhecer dos treinamentos, porque quando a gente fala de treinamento, tem a questão do aprendizado, de saber o que está acontecendo, e tem a questão também de que tem normas do Banco Central que estabelecem que os seus profissionais eles estejam sempre capacitados. Então, são pontos aqui importantes que os próprios reguladores têm essas exigências de qualificação, então isso aqui é extremamente importante. Mas temos também os pontos novos, os pontos relacionados com os processos. Então, essas instituições que estão à frente do Bank as a Service, elas têm que pensar em toda uma questão envolvendo os riscos. Então, eu vou precisar pensar muito bem, estabelecer processos de auditoria, de verificação se as exigências mínimas estão sendo cumpridas, lavagem de dinheiro, prevenção à lavagem de dinheiro. Então, aqui vai ser realmente um ponto muito sensível que as instituições terão de observar, terão de verificar a segurança como um todo, segurança de acesso, segurança cibernética, toda essa questão envolvendo segregação de função, definição de papéis e responsabilidades. Então, tudo isso vai ser novo para as instituições que estão, né, como eu disse aí, nesse processo incipiente. E acho que vale a pena também trazer um ponto, Bruno e Giovana, que é o seguinte: a gente fala de fintechs, mas eu vou dar um exemplo de fintechs, as instituições de pagamento, porque dentro de fintechs a gente tem instituição de pagamento, SCD, CEP, que são instituições que oferecem crédito, mas temos as instituições de pagamento, as IPs, que elas não oferecem crédito, não oferecem empréstimos, por exemplo, mas elas oferecem ali um instrumento pós-pago, que é o cartão de crédito, oferecem ali uma conta de pagamento, e as instituições de pagamento, elas devem ser autorizadas, né? O funcionamento para elas operarem, elas devem ser autorizadas. O Banco Central estabeleceu que a partir de janeiro de 2026, as instituições de pagamento participantes do PIX, elas devem ter um PL de pelo menos 5 milhões. Então, até o final aí de 2024, as instituições elas podem atuar com o que elas têm hoje de capital, mas quando chegar em janeiro de 2026, sendo ali participantes do PIX, e há muitas instituições que têm esse interesse, esse objetivo no modelo de negócio, atuar com o PIX, então tem essa exigência para o patrimônio líquido. Mas o ponto importante é que não é somente o patrimônio líquido, é toda a questão de gerenciamento de riscos.
tem uma questão que o Banco Central tem colocado muito forte nas instituições, que é o patrimônio de referência. Ele tem a ver, basicamente, com a capacidade que a instituição tem de absorver potenciais perdas. Então, está associado com solvência. E, via de regra, o que a instituição tem no seu PL, que é o patrimônio líquido, não necessariamente é suficiente para atender ao PR, que é o patrimônio de referência. E por isso as instituições precisam verificar a norma, entender todos os pontos, todas as premissas que a norma estabelece, porque aqui envolve cálculo, aqui envolve acompanhamento. Então, a gente precisa sempre levar em consideração que precisamos acompanhar as normas que o Banco Central ali estabelece e todos esses pontos que hoje eles são sensíveis a uma instituição que já está operando como o Banco Digital, que a Giovana atua, as instituições mais antigas e quem está chegando agora. Claro que a gente tem, obviamente, toda uma complexidade que precisa ser verificada, não necessariamente o que é exigido para um S1, um porte maior, que a Giovana citou anteriormente, para um S4, S5, em termos de perfil de operação, isso é diferente, e o próprio Banco Central coloca isso, todo gerenciamento de riscos tem que ser coerente com o perfil, a complexidade da instituição, mas cada vez mais nós estamos observando que as premissas elas estão sendo bem semelhantes do ponto de vista de exigência, não de operação, né? Mas de exigência. A gente tem visto que cada vez mais quem está chegando agora, quem quer aí oferecer os serviços financeiros, precisa cuidar de toda a questão envolvendo segurança cibernética, lavagem de dinheiro, gerenciamento de risco. Então, todos esses pontos, porque são pontos, são questões relacionadas com a segurança do cenário financeiro como um todo. Perfeito, Vanice. A gente está vendo cada vez mais foco, né, pessoal, em cibersegurança conforme a tecnologia vai entrando mais na área financeira, na área contábil, é fatal, né? E aí, Giovana, tem esse avanço tecnológico todo, né? Mas a governança é o pilar fundamental, né? Como a Vanice também dizia, especialmente em ambientes regulados, especialmente quando a gente está falando de dinheiro, né? Não tem área mais importante para a segurança. E aí, a gente está gravando isso aqui em agosto de 2025, né? Os incidentes ao longo dos últimos anos vêm aumentando de segurança. A gente acabou de ver um bem grande envolvendo Pix. E queria saber, Giovana, como é que você vê isso do ponto de governança também, né? Agregando o que a Vanice falou, cultura, gestão, né? Como é que a gente aumenta a segurança dos sistemas, aumenta a segurança do cliente sem engessar a inovação, sem impedir a tecnologia de entrar. A única resposta que tem para isso daí, né, como que a gente impede, né, melhora, né, a segurança, é investindo em tecnologia, né? Tem ali toda uma área de cibersegurança, né, que as empresas precisam investir, principalmente, né, quando a gente fala de bancos, né, bancos e instituições de pagamento, né, que são empresas assim que elas lidam com o dinheiro das pessoas, né? As pessoas elas confiam nessas instituições para colocar dinheiro, né? Então, como a gente estava falando aqui, por exemplo, do Bank as a Service, né? O Bank as a Service, né, que são empresas que oferecem serviços bancários, né, para instituições que originalmente não são bancos, né? Por exemplo, elas, assim, tem que ter uma gestão ali de segurança muito robusta, entendeu? Porque o cliente, ele, assim, tem que ter o cliente tem que ter confiança, né, para colocar principalmente o dinheiro, né, naquele lugar, né? E é isso que é uma coisa que os bancos antigos, né, bancos mais tradicionais têm isso muito enraizado, né? Por isso que eles ainda têm o maior carteira de clientes, né? Por mais que surjam aí novas tecnologias, né? As gerações mais velhas, né, elas confiam mais nesses bancos maiores por conta disso, né? Porque eles têm mais a questão de segurança a fundo, né? E quando tem esse Bank as a Service, explodiu, né, de uma forma assim muito grande, né, a bancos, né, instituições, empresas que atuam como instituições de pagamento no mercado, né, e isso gera muito risco,
né, que conforme também, né, a tecnologia avança, né, os fraudadores também avançam, né, os hackers também avançam e os bancos devem estar muito à frente, né, desses hackers, dessas pessoas com más intenções, né? Então, eles têm que, as empresas têm que investir cada vez mais, né, em tecnologia, cada vez mais em cibersegurança, cripto, né, coisas de criptoinformação, ainda mais no Brasil, né? Que a gente tem várias autenticação de fatores, né? Que vai facial, por digital, né? Então a gente tem vários fatorzinhos ali que assim, mas a resposta é investir em tecnologia, entendeu? Acho que com a regulação do Banco Central também, com o Bank as a Service, é primordial, né? Não só por quesito assim de burocracia, né? Acho que a regulamentação do Bank as a Service é uma burocracia meio que benéfica para o consumidor, né? Porque a norma, ela beneficia, assim, ela não é somente uma burocracia, ela beneficia tanto a instituição que está atuando, né? Porque ela dá um direcionamento do que a instituição tem que fazer e de quais requisitos ela tem que seguir para o Banco Central poder regular esse mercado, e ela também traz ali um benefício para o cliente, né? Porque como ela traz requisitos também de segurança, né? A norma ela também tem esses requisitos de segurança para poder, para a instituição, exigindo que o que a instituição tenha, para que ela possa atuar naquele segmento. Então, assim, é um benefício também para o cliente, entendeu? O Banco Central ter essa atitude, assim, de regulador, de fiscalizador, é muito importante também para o cliente, para a segurança do cliente. Entendeu? Assim, se acontecer uma fraude, quem responde por isso? Com quem está o risco? Para onde está indo o meu dinheiro? Então, é importante, né, toda a população ter, né, esse entendimento, né? Por mais que seja uma coisa mais regulatória, tudo, ter pequenos treinamentos, pequenos conhecimentos, né? A gente vê aí o Banco Central tentando colocar nas redes sociais também bastante informação, né, para a população de maneira geral, que é importante a população ter esse tipo de conhecimento também para onde que está indo o dinheiro, aonde que ela está colocando, qual que é esse mercado, né? Uma coisa que assim há muito tempo assim ficou somente para grandes instituições que são burocráticas, que são lentas, né? Acredito que esse investimento em tecnologia, em cibersegurança é muito importante. Assim, ela não atrasa, né, o banco de crescer, muito pelo contrário. Né, entendeu? Ela é uma exigência para o banco crescer. Se você quer ser grande, você tem que investir em segurança também. O seu cliente ele tem que ter segurança de estar confiando em você, de colocar o dinheiro, né, na sua instituição e você oferecer os melhores serviços para o cliente ficar à vontade ali de utilizar o seu serviço, sem correr o risco de sair na rua e nunca mais ver ali o dinheiro, né? Então, acho que esse ponto ali da regulação é importante por conta disso, né? As exigências tecnológicas que o Banco Central está colocando cada vez mais nas normas, né? Se a gente for olhar as normas, o Banco Central ele exige, né, tecnologia adequada, arcabouço regulatório adequado, tecnológico adequado, perdão. Então, e isso vai em linha ali com a questão da tecnologia que as instituições têm que colocar. Tá certo, obrigado, Giovana. Pessoal, agradeço muito a conversa, acho que a gente conseguiu cobrir bem muitos tópicos importantes. Né? Para quem acompanhou até aqui, fica o convite, né? Acompanhe outros episódios também, siga o Futuro do Compliance nas redes sociais, no Spotify, na sua plataforma preferida. E conheça a OK, a nossa plataforma une inteligência artificial e conhecimento especializado para descomplicar compliance regulatório. Sigam também a Ivanice e a Giovana nas redes, os contatos delas vão aqui embaixo na descrição dos vídeos. E obrigado mais uma vez para vocês e até a próxima. Obrigada, Bruno. Obrigada, Giovana. Foi um prazer. Parabéns aí ao OK e sucesso. Obrigada, Bruno, obrigada, Ivanice aí, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão assistindo. Espero ter contribuído aí de forma positiva para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.